se você investe em cripto, talvez você vai passar pela semana mais importante da sua vida. Principalmente se você começou recentemente, isso eu falo há menos de um ano, tá? Semana que vem, dia 17, para ser mais específico, ou seja, daqui a uns 4 dias, né, em relação ao momento que eu estou gravando esse vídeo hoje, a gente vai ter a decisão, né, do Fed em relação ao corte da taxa de juros, o que provavelmente vai acontecer, tá? Já que a taxa de desemprego está aumentando bastante. E o que é que isso tem a ver? Tudo. Porque se o desemprego aumenta, o Fed ele sofre uma pressão a mais para poder baixar a taxa de juros, tá? O esperado é 0,25, tá? Um corte. E esse corte é o que está sendo esperado pelo mercado. Eu notei que nos últimos 3, 4 dias, a gente já está tendo uma entrada em massa dentro do mercado cripto. O que é que isso significa? Que as baleias, que as pessoas que já são experientes no mercado, que já tem um tempo a mais, já precificou esse corte provável, porque tem mais de 97% de chance de ser cortado 0,25 pontos percentuais. Então, basicamente, se você tem a certeza daquilo, você automaticamente vai se posicionar a favor ou para tirar melhor proveito dessa situação quando ela sair. Então, por isso que já está entrando dinheiro dentro do mercado cripto uma semana antes, após o anúncio do Fed, que foi justamente após os dados da questão do desemprego, né, que saiu bem abaixo do esperado, né, e consequentemente ali o pessoal já cravou, vai ter o corte de juros. Então, por exemplo, geralmente a gente tem o quê? Uma precificação no boato, e quando chega no ato de fato não há essa volatilidade toda que as pessoas esperam. Basicamente nesses cenários, você que opera com robôs, né, isso específico para os de futuros, né, você vai estar com um flutuante um pouco maior do que o que você gostaria, e é normal, porque nesses cenários o mercado ele tende a ter um pouco mais de volatilidade, né? E se você opera em robôs de à vista, por exemplo, você está dando saltos de felicidade, porque a sua carteira provavelmente está recuperando cotação ou está lucrando bastante, tá? Como é o caso ali da nossa comunidade, né? Eu notei que a galera que trabalha com o spot, né, nessa última semana, os caras estão rasgando tudo, estão ganhando dinheiro pra caramba. E eu vejo um cenário bem semelhante ao que aconteceu no ano passado. Só que assim, no ano passado a gente estava em ano do halving do Bitcoin. Esse ano, né, é o ano de alt-season, né? Eu sei que a gente não teve um alt-season semelhante a que aconteceu nos últimos anos, como por exemplo em 2021, né, que foi realmente um alt-season ali bem expressiva, onde até se você errasse a mão, você multiplicava o seu capital 5, 10 vezes, né? Ao contrário, nesse cenário atual, a gente não está tendo um alt-season na mesma proporção. Isso por conta de diversas coisas, né? Geopolíticas, incertezas, né? Cenário global está um pouco caótico, então é normal. E assim, o cenário cripto amadureceu bastante, né? Então entrou bastante capital dentro do mercado cripto. Então tudo isso faz com que seja um pouco mais difícil a entrada de capital. E o capital que entra ele não impacta tanto como já impactou no passado, tá? Mas vale a pena lembrar que houve 3 cortes, né, no ano passado, e justamente entre os intervalos e pós o intervalo desses cortes, a gente tem uma subida do Bitcoin onde ele começa a 58 mil dólares e passa dos 100 mil dólares, né? Provavelmente agora vai começar mais um ciclo de cortes, tá? A gente não sabe se vai haver mais 1 ou 2 cortes esse ano, então no discurso do dia 17 a gente vai ter uma base sobre isso, tá? Se o discurso lá, né, do Jeremy for tranquilo, foi em relação ao otimismo de ter mais cortes ainda esse ano, então provavelmente o mercado vai permanecer no otimismo, a gente vai ver um mercado mais em alta, tá? Então qual que é o cenário agora? Tá no à vista? Aproveita, tá? Aproveita, porém não aumenta muito a mão, porque a gente tá na última pernada de alta do ciclo, tá? Então você não pode, digamos que ficar posicionado muito alto e muito arrojado nas entradas. Então lucra, tá? Porém, faça por onde não ficar pendurado com compras muito altas ou aumente muito o volume da compra por euforia do mercado, tá? Vai tranquilo, o mercado tá te dando a oportunidade de lucrar, você lucra e bote dinheiro no bolso. É nesse momento que você tem que tomar cuidado, tá? Geralmente vai ser onde você mais vai lucrar e é onde, por exemplo, quem tá configurado errado, quem tá afobado, enfim, quem tá arrojado. Então, geralmente nesses cenários é onde você vai tomar stop ou liquidar, tá? E antes que você... antes que aconteça isso com você, tá? Se você viu esse vídeo aqui, né, antes do dia 17 e até depois do dia 17, porque os ciclos se repetem, né, gradualmente. Então, basicamente, você precisa ficar esperto. Então, dê uma olhada, reveja as configurações da sua banca para ver se está tudo certinho, tá? Verifique o seu stop loss, a sua entrada, tá? Verifique as moedas que são mais voláteis da sua banca, tá? Evite as meme coins,
tá? Quem opera futuros com robôs principalmente, tá? Esse é um período que a gente lucra muito, mas você vai sofrer com flutuante se você tiver com moedas que geralmente são um pouco mais voláteis que o normal, tá? E é isso, tá? Então não é cenário para arrojar, não é cenário para pesar, tá? Você tá, independente do robô que você esteja utilizando, toma cuidado com o tamanho das operações de short, porque o mercado tá com uma tendência de alta, tá? E vai pesar um pouco no short, é normal, tá? Mas faça por onde, né, essa operação seja uma operação onde você tenha base para poder manter ela, para segurar, tá? Para segurar até o mercado reverter. Porque como a gente está na última pernada, não importa o que acumular, depois vai reverter e dar lucro, né? Agora você precisa ter banca para suportar todas essas volatilidades, e aí você vai passar por tudo isso com bastante lucros e sem ter dor de cabeça, tá? Então esse é o segredo, a gente antecipa os movimentos de mercado, né? A gente analisa as notícias e tome muito cuidado com a euforia do mercado, tá? A gente usa um robô para a gente não ter o emocional ligado, né, dentro do operacional. E aí quando você bota o seu emocional operando junto com o robô na parte emocional, você pode acabar trazendo o que justamente é de ruim, o que vai atrapalhar suas operações, tu tá levando para dentro do robô, tá? Então não toma nenhuma decisão precipitada, estuda, identifica o que é que você precisa fazer, o que deve ser feito, tá? E cuidado com as notícias do mercado, tá? E a gente ainda pode passar por correções, tá? Como assim, Lucas? O pessoal está precificando no boato, que agora, né, o mercado está subindo. Quando chegar no ato, se houver um corte de 0,25, como o pessoal está esperando, então a galera já precificou. Então talvez a gente não tenha essa alta absurda que todo mundo espera, tá? Isso é uma possibilidade muito grande, tá, pessoal? Vivi diversas vezes cenários assim e aconteceu a mesma coisa, como foi quando Trump assumiu, enfim, tudo teve mais ou menos essa mesma sincronia. Então o mercado pode subir, mas não tão quanto imaginam, a não ser que haja um corte de juros, por exemplo, de 0,50 ou de 1%. Aí sim a gente teria uma alta bem expressiva no mercado. Mas saiu 0,25, eu não acredito que vai ter essa alta infinita que tanto falam. então passou um pouquinho a notícia do anúncio, o mercado começa a esquecer um pouco a notícia e o mercado começa a corrigir. Então é aí que você vai balancear as ordens de short, né? Vai reverter e aí vai acumular um pouquinho no long para no próximo anúncio do Fed a gente ter mais uma vez aí esses lucros no bolso. Então o segredo é esse, é ter paciência, tá bem configurado, suportar as volatilidades e joga lucro no bolso, tá? Não esqueça de usufruir dos seus resultados, né? De dar like nesse vídeo, comentar aqui qual que tá a sua expectativa atual, se você tá com flutuante alto ou baixo, tá, nesse cenário do mercado, se isso é tranquilo para você ou não, tá? Então basicamente é isso, tá? Se inscreve aí no canal se você tá chegando agora. Esse foi um vídeo mais casual, não botei nem muita edição, que era justamente para falar um pouco, né, das coisas que estão para acontecer agora, essa semana que vem, que são ciclos que se repetem. Então você ter essas informações, você começa a ter uma base, né, do que influencia ou não dentro do mercado cripto. E aí você toma esse vídeo até por base para o que vai justamente acontecer no futuro. Beleza? Então é isso, galera, o vídeo de hoje. Ajuda a gente aí dando like, se inscrevendo no canal para ajudar a gente no engajamento, né? Porque assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e divulga para mais pessoas. E se você ainda não ganha dinheiro dentro do mercado de criptomoedas, com inteligência artificial, com robôs de automação, né? Tanto de futuro quanto à vista, entra aqui na nossa comunidade que a gente tem um presente especial para você, tá? Clica aqui no link e você vai ficar sabendo de tudo. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima.